E aí galera, vou conferir com você agora Dark Quest 4. O jogo saiu dia 5 de novembro de 2025, disponível para computador, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch. É um joguinho desenvolvido pelo estúdio inglês BrainSeal. A BrainSeal tem um portfólio bem bacana no Steam, gente, desde 2015, aí vários joguinhos, né? Inclusive toda a franquia Dark Quest. Os que a gente conferiu foi o Dark Quest 2, que era o único cooperativo da franquia, tá? Até então. E também conferimos o Monarch, né? Do ano passado. Gente, é um joguinho de tabuleiro digital, do tipo do combate Dungeon Crawler em turnos. Lembra muito Hero Quest, né? Joguinho de tabuleiro físico mesmo, muito inspirado nele. Então você pode esperar assim, uma progressãozinha mais leve, né? Não é aquela coisa pesada de RPGs, mas lembrando assim uma questão de RPG em muitos sentidos, né? A rolagem de dados, as classes arquetípicas, né? Os inimigos, etc e tal. Tem um sistema de cartas ali na mão, né? Que você vai usar como ações no combate e assim por diante. Bem simplinho, né? Em muitos sentidos. Não é um jogo de estratégia muito complexo. Acho que é um jogo bem legal para entrada, né? Para jogos de estratégia, coisas assim, acaba sendo bem acessível nesse sentido, mas tem uma dificuldadezinha, né? Aquelas armadilhas, aquelas coisas bem malandras dos Dungeon Crawlers clássicos, né? Então é uma mistureba nesse sentido, tá? Cooperação, gente. A cooperação do jogo é local e online para 3 jogadores. Vou testar para vocês, tá? Tem uma diferençazinha logo na abertura do jogo, bem relevante, para acessar o modo co-op local ou online. Vou ensinar isso para vocês logo de cara. E o co-op local dele exige o controle para cada jogador, tá? Não dá para misturar um jogador no teclado e mouse e outros no controle. Inclusive por essa questão que eu vou mostrar para vocês agora mesmo. Vamos lá, galera, abrindo o jogo aqui, ó, cai nessa tela, é uma tela muito importante, tá? Como ele detectou controle aqui no meu computador, ele me dá a seguinte escolha: se eu apertar um botão no controle, vai iniciar um modo com controle. Se eu clicar ali embaixo em uso mouse e teclado, modo mouse e teclado. Qual que é a questão, gente? Muito importante que o jogo não deixa claro. Se você quiser jogar cooperação local, você tem que usar o controle, tá? Que aí o multiplayer do jogo é local. Se você usar o mouse e teclado, o multiplayer é online. Tá? Uma coisa que o jogo não explica em lugar nenhum, já começando o vídeo falando para vocês esse macete, tá? Vou primeiro ativar o mouse e teclado, jogar tutorial, as fases com mouse e teclado. Lá no finalzinho do vídeo, reabro o jogo com vocês, uso o controle e testo o co-op local, beleza? Muda muito pouco na prática, tá, gente? Só para mostrar para vocês a funcionalidade, tá? Vamos lá, mouse e teclado. Beleza? Vamos lá, opções. Então, olha aqui, em jogo a gente tem idioma, temos português, tá? Tremor de tela, confirmar percurso, mostrar raio, foco automático, altura das cartas, áudio, vários volumes. E gráfico, só isso aqui, bem simplinho, né? Nada muito avançado, mas bem funcional, tá? Aí, gente, criador seria o editor de mapas, tá? Onde você pode criar a sua própria aventura. Tem uma integração com o workshop do Steam, tá? Naturalmente, estou conferindo antes do lançamento, não vai ter nada, né? Tem um tutorialzinho que ensina. Enfim, não vou mostrar, tá? Não é o foco do vídeo, mas mostrando que tem essa opção, né? Legal que dá uma rejogabilidade bem grande, né? Em tese, se tiver muita coisa criada, mas expande basicamente a rejogabilidade do jogo com base no conteúdo criado pela própria comunidade, né? Mas vamos lá, jogar! Olha só, aqui eu tenho 4 slots de save, vou apagar esse slot aqui que não tem nada. Clicando aqui vai ter uma abertura, tá? Vou deixar rolar. Quem quiser pular, usa o capítulo do YouTube aí, tá bom? Deixa eu clicar para passar? Tem que clicar para passar. Isso tá legal.
faltou a fonte do texto ser meio manuscrita, né? Tá, então vai ter um acampamentinho. E ali vai ser o hub das missões, né? Ó, mas antes temos no tutorial aqui. Guie seus heróis, clicando 2 vezes. Primeiro clique a prévia do caminho, segundo confirma o movimento. Então, ó, tá com esse herói selecionado, se eu clicar aqui, ó, posso fazer a prévia, né, dos movimentos. E eu clico de novo, ele vai. 8 aqui é a vida, eu acho, tá? Ó, o botão direito abre isso, ó, saúde, velocidade, defesa, resistência, sanidade, salvar versus morte, salvar versus armadilhas, iniciativa, descrição do herói. Aqui eu acho que são as cartas, os ataques, né? Poção, equipamento e runa, tudo é carta, né? Botão direito e arraste, ó. Posso fazer isso. Ou as setas do teclado. Scroll do mouse dá zoom. Ó, abrir. Ó, iniciou o combate. Aqui é a ordem, né? 1, 2, 3, 4. Aqui eu tenho umas cartas. Aqui vai. Ó, deu certo. Ele até mandou dar botão direito no inimigo, mas eu nem fiz, né? Quando o herói entra nesse quadrado, deverá enfrentar um crânio destino. O que que é isso? Barbarian, roll the skull of fate. Recuperar em ponto de vida ou sofrer dano. Clica com o botão esquerdo na caveira. Ó, recuperou vida. Mover essa casa para abrir o baú de tesoura. Vamos lá. Ó, moedinhas. Ó, você vê as moedinhas, legal. Acho que você vai usar na progressão permanente do jogo, talvez. Agora todo mundo tem que ir para as escadas, vamos lá. Questão, gente, tem o salvar? Não tem salvar. Tem o multijogador. Aqui o multijogador online, tá? Mas tem que estar no acampamento. Se eu tivesse no controle, teria um multijogador local, tá? Quando pensar na armadilha, testa resistência a armadilhas para ver se sofrerão dano e conseguirão evitá-la. Tá, quem é que é melhor em desviar a armadilha? 60%, 20%, 40%. Em tese é esse aqui. Só que ele tem menos vida, né? Não desviou, né? É, ele falou, mas não adiantou nada, né? Combate. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ó, os inimigos aqui. Busca atacar o alvo mais próximo. Arrancou um de vida. Ó, mais uma chest.
Esse foi o tutorial, tá, gente? E aí, vou cair aqui, ó. Challenge me. Então vamos ver aqui, ó. Aqui. Sempre a mesma coisa, ó. Minhas moedas aqui, 5 moedas. A caveira. Uns baralhos. Tá? Aqui, se eu vier no multijogador, ó, consigo criar um lobby e convidar amigos do Steam, tá? Então, como eu tô com o mouse e teclado, o multiplayer é só online, né? E eu tenho que estar aqui para iniciar esse multiplayer, beleza? Ó, aqui eu tenho que voltar para o menu, opções e etc. Se eu clicar aqui, ó, treinador, eu posso clicar no personagem e posso desbloquear coisas, ó. Vamos ver se por batalha. Ó, chance de ataque duplo. Tem passivas, olha só que legal. Remova todas as ações da criatura. Ó, desbloqueei isso aqui nele. Que legal. Barril explosivo, barril de ferro. Diferente, né? Deixa eu ver esse aqui. Wizard! Caramba, pera aí que fiz errado. 1, 2 de dano mágico em 2, 3 inimigos aleatórios. Nossa, ó. Ó, aí você equipa, né? São só 3 slots de coisa que você pode equipar. Agora não tenho mais dinheiro pra usar em nada, né? Aqui eu vou ter a seleção de missões, ó. Esse aqui é tutorial, tá? Eu já fiz. Se você pular o tutorial, fica meio travado aqui, tá? Já avisando. Ó, aqui eu tenho um negócio que parece do Steam. Olha isso, gente, modificador de saúde dos inimigos, ó, pode ser para menos 10 até 10. Dos heróis também, ó, então se eu quiser deixar super fácil, é só fazer isso, né? Interessante, modificador de ataque dos heróis, ó, para dar mais dano. Interessante, cara, gostei, gostei. Beleza. Então selecionei a missão, aceitei a missão. Aí eu vou selecionar os meus heróis. Dwarf Wizard! E já foi, ó. To die. Vamos lá. Ó, já entrou em combate. Sabia que ia ser útil, né? Caramba, velho. Nem perdi vida aí, graças as magias novas, né? Ó, umas moedinhas aqui. Engraçada a armadilha assim, né? Ó, vou contornar essa armadilha. Ah, o cara começou. Que bom, cara. Que negócio foda. Ah, meu Deus. Aquele negócio ali no canto é algo ou não? Acho que não, né? Tô meio perdido, mas será que é só subir aqui? Acho que é, né? Vamos lá.
Olha, gente, um andarzinho de loot. Vamos lá, história. Who dares Ó, challenge liberou me? coisas novas. Agora você tem meu arco. Eita. Ah, eles estão com fadiga, olha isso. Liberou tudo isso de personagem? Legal, cara, liberou um monte aqui. Gostei, gostei. E aí tem a questão da fadiga, né? Que reduz a vida máxima para a próxima missão, se você ficar usando o mesmo personagem. Tá certo, então você é meio que obrigado a fazer uma rotação deles, né? Gostei, gostei. Bonitinho, bonitinho. Ó, aqui eu tenho uma alquimista. Aumenta a saúde, olha isso. E aleatório, ó, gente. 3, 4. Ganha uma ação adicional. Mais 2 de dano ao fim do combate. Será que isso aqui é tudo temporário? Tô na dúvida, né? Mas é coisa que você vai equipar, né? É, eu acho que isso aqui é consumível. Eu acho que é um buff temporário, tá? A impressão que eu tenho é que é um buff temporário. De cada personagem, aparentemente, né? Ó, Ferreiro ainda faltam missões. Mercador falta missões. Tá, por hora. É isso aí. Vamos lá, vamos ver esses personagens aqui. Ó, ainda faltam 2 personagens aqui pra desbloquear. Olha que legal. Nossa, 2,8, velho. Par de vida? Olha que legal. Eles têm muitas passivas, né? Bem caro algumas coisas. Ligue pra irmã. Tá, não sei. Não sei que eu vou gastar de ouro agora, não. Ó, próxima missão aqui. Ataque em áreas são mais eficazes. Ó, ele dá um spoiler, né? Vamos ver o que que eu faço. Vamos lá, gente. Eu vou pegar um personagem fixo, tá? Pra eu ver se vai ficar menos 2. Archer! Fire me. Prepare to die! Vamos lá. Rolou? Aí, ó, aqui. Vamos ver? Aí. Deu certo, né? Ó, um inimigo lá. Quem é melhor contra armadilha? 60%. 10%. Vai você. Perdeu um de vida, né? Presa. Deixa eu ver aqui. Olha que legal, cara. Não vai dar certo.
cara vai vir bater. Eita caramba! Bateu doído, hein? Por sinal. Nossa, velho. Tem um chefe ali no meio de 10 de vida. Ó, recuei. Ó. Putz, o cara bloqueou, velho. Muito inimigo, né? Eu não peguei a magia em área do cara. 1 de dano. Tá feio isso aqui, velho. E agora? Nossa, velho. Olha, bloqueou. You are no match for my Matou, e agora? Nossa. E agora, gente? Ah. Esses grila, velho. Nossa, tá de sacanagem. Ó, perdeu. É, gurizão. match for my magic. Who dares challenge me? Jesus, tá lesionado. Piorou, cara, olha isso. Ah, esses aqui estão com mais um porque estão descansados, olha isso. É, dá pra você, dependendo, matar alguém, né, pros outros ficarem bons, mas não gostei não. Então vamos lá, gente, eu vou tentar... Esse aqui já tá bom, né? O dinheiro que eu tenho, tá. Deixa eu falar o número, né, mas tudo bem.
Vou levar o mago. Bora. Wizard. Quem tem mais vida? 6 de vida. 7 de vida. Lancer. Knight. Prepare to die. Putz. Eu comecei bem, né? Cara, mudou os inimigos, né? Mudou. Mudou a fase. Vou ficar na defensiva e matar ele de longe. Como assim, velho? Ó, o cara veio e bateu. Que massa, cara. Que top a passiva dele. Anda bem pouco, né? Qual que é a chance de bloqueio será? 60%? Será que é isso? Ficou ruim, o cara bloqueou ele, ó. Olha, filho da mãe. Olha que massa! Olha que corno! Bem o que eu queria, ó. Putz, não acertou o outro. Bom, deu certo, né? Não tá bom, mas deu certo. Ó como ele muda tudo, gente. Tá. Ou vou ter que ir por aqui.
vamos explorar tudo aqui, né? Caramba, velho, como eu detesto perder vida à toa assim. É muito chato isso. Perder vida com esse aqui não. Nossa, 2 de vida. Gente, eu vou chegar já tudo lascado no chefe, né? Impossível matar o cara, velho. Ó, fiz errado. Perhaps you should have stayed in the camp. Que bom, né? Tomara que acabe, né, velho? Nossa, ainda morri um. O bagulho não é fácil, não. Who dares challenge me? Ó, recuperou esse morto, esse com mais 3, ó. Por tanto tempo sem jogar, né? Mais 3. E assim vai indo, né, gente? Ó, já abriu uma nova missão. Saída fortemente vigiada. Onde está aqui em Caracaveiro do Destino. Legal, legal, legal. Mas bem difícil, hein? Aí não dá pra você ter um favorito, né? E ficar jogando com ele fica meio difícil, né? Gente, tentar jogar mais uma, tá? Vamos lá. Muito cara, né? Deixa eu ver o arqueiro. Pegar esse aqui que tá. Vamos com ele. Ela. Tava querendo ir com esses dois, né, de alcance. Fire me. Prepare to die. Cada um começando num lugar. Ah. Boto fé. Fire Mage. Roll the Skull of Fate. Oh, sorte.
Dava uma recuada aqui. Putz, cara, consegui perder vida ainda. Ah, não. Vamos lá, fazer isso aqui. Vou nem conseguir participar desse combate, velho. Os caras batem doído, né? Boto fé. Bem mal, hein? Nem explorei tudo. Falou da saída aquela hora, né? Ah, beleza. Tá bom. Who dares Ó, challenge me? abriu mais um aqui. Ferreiro, vamos ver o que que é. Essa carta aí é pra todo mundo? Salvar contra armadilha, sempre joga o primeiro no combate. Será que é pra todo mundo isso? É pra todo mundo, ó. Você pode equipar as paradas, né? Ó, isso aqui deve fica muito legal no cara que já tem um bloco alto, né? Você pode fazer alguém um especialista em armadilha, tipo, você pega um cara que já tem um bloco alto contra armadilha, tipo esse, né? Tem 60, especializa ele pra ele passar nas armadilhas, assim por diante. Acho que é melhor do que colocar num que tem baixa, né? E continuar baixa, sabe? Aí vai ficar faltando só o vendedor, gente, o mercador aqui. Aí se eu vier aqui, ó, aqui tem duas missões, olha só, uma missão meio que secundária. Evite briga sempre possível, então a batalha vale a pena. E essa aqui é a principal, né, que vai abrir outras. Armadilhas mortais, grito sorrendo, sobrevivente, tá. Tá, então seria basicamente isso, gente. Essa campanhazinha, né? Uma vez da chave e tal, e aí vai indo, né? Pelo visto, essas aqui são de chefes, né? Em cara. Aparentemente é isso. Mas, gente, eu vou voltar aqui pro menu e vou abrir mostrar o copy local, tá? Pra vocês. Olha só, gente, jogo reaberto. Vou apertar o A no controle 1 aqui. Posso carregar save, iniciar um save novo. Vamos lá, pular aqui. Vai pro tutorial, tá? Prepare to die. Aí, gente, ó. Controlo o cursor no analógico esquerdo, no analógico direito é a câmera. Posso usar o digital para andar uma casinha, né? Não é muito prático, não, tá? Não é tão legal assim, não. Ó, propriedades, o A move, Y vê as propriedades, X ajuda. E aí, se eu der aqui o Start multijogador, olha só. Aqui é o Player 1, certo? Imagina que o Player 1 vai controlar esse aqui e esse aqui.
E o Player 2, ó, que é o segundo controle, que eu tenho aqui plugado, vai conectar esse aqui. Então, ó, como é que funciona? Player 1 faz a ação. Player 2 agora tá controlando esse personagem, outra cor, né? Vai fazer a ação dele. E o Player 1, novamente, controlando o outro personagem, faz a ação dele. E assim vai indo, tá, gente? Tentando abrir aqui, não tá indo. Acho que ele tá falando do tutorial, né? Acho que era isso, era o tutorial. Aí, ó, já veio o mago aqui, que é outro player. Né? E do co-op, acho que vai ser isso, né, gente? Acho que vai ser isso, não ficar trocando os controles nem nada. Se eu quiser encerrar o co-op, vem aqui novamente, ó. Coloco tudo pro player 1, co-op local encerrado, né? Então drop in, drop out no co-op local, ao contrário do co-op online, tá, gente? E por hora, vai ser isso que eu vou estar mostrando pra vocês, beleza? É isso aí, gente. Esse foi Dark Quest 4, cooperativo local e online para 3 jogadores, como mostrei para vocês aí, né? Parte do co-op online jogando no teclado e mouse, dando para convidar os jogadores lá no vilarejo, e o co-op local com drop-in, drop-out a qualquer momento, acessando o menu ali, ao jogar com controle, né? E precisaria de um controle para cada jogador que for jogar, né? Você pode dividir a sua parte de até 3 membros entre até 3 jogadores. Joguinho bem simples, né, gente? Vai lembrar muito o Hero Quest, né? Jogos dessa linha, com certeza é a grande inspiração dele. Um dungeon crawlerzinho de tabuleiro, basicamente, com ações relativamente limitadas de personagem, progressãozinha também bem limitada, né? Não tem um sistema de level ou algo assim. Só você ir comprando as coisas com ouro acumulado nas missões, equipar ali nos personagens as coisas que já desbloqueei, né? Mais um vendedor ali que eu não desbloqueei, o comerciante, não sei o que desbloquearia. Mas é isso, acho que deu pra ver bem a proposta do jogo, né? Lembrando que ele tem um sistema de criação de mapas, pode ser que vingue, né? Ao ser lançado, ao ser disponibilizado, né, pra comunidade. Vamos ver o que fazem aí, se conseguem expandir bastante a rejogabilidade, né? Pela campanha, ele parece uma campanha relativamente curta, né? As fases não são tão longas, a dificuldade é modular, né? Dá pra você deixar os inimigos com mais vida, os seus personagens com mais vida e mais dano, e assim por diante. E acho que é isso. Deu pra ver que eles têm medo de cansar os seus personagens, né? Meio que obrigando você a fazer uma rotação de personagens. A morte também dá uma puniçãozinha, né? Pra uma próxima batalha. Mas no mais é isso, né? E os personagens vão ficando descansados, também vão ganhando bônus por não estar sendo jogados. Bem legal fazer essa rotaçãozinha forçada. Eu não sou tão fã, né? Mas querendo ou não, dá uma rejogabilidade maior, né? Acaba que deixa o jogo mais divertido, mais interativo. Senão você fica sempre com os mesmos personagens do início ao fim. Fica um pouquinho maçante, né? E isso aqui também meio que obriga você a gastar gold em personagens diferentes, né? Obviamente, porque você vê que é pouco slot, né, de coisa equipada em cada personagem. E é isso, gente. Fica a dica. Dark Quest 4, voltando aí a ter cooperação, né? O 3, se não me engano, foi só para um jogador. É isso aí. Valeu, falou e até a próxima.